da nossa oferta de nuvem, nós temos dois modelos de ofertas. Um é para aquelas empresas que estão começando, estão escalando devagarzinho. Ela tem alguns recursos a menos em relação a permissões, acessos mais avançados de empresas, como acesso a um banco de dados, nesse sentido. Vocês podem ver à direita. E a gente tem a oferta private, que é em amarelo, que ela é praticamente igual à public. Os nomes não significa que a tua nuvem vai estar com os dados públicos, não é isso. Ele é apenas uma diferenciação de que a gente tem recursos que são reservados para aquela instância ou recursos que são compartilhados entre diversas instâncias, recursos hardware, né? Então, no private, vocês têm uma possibilidade de ter mais funcionalidades, um backup um pouco mais granular, ter um tipo de limitação de acessos. Então, tudo isso está na nossa private. A gente conseguiu perceber que nos últimos anos o GLPI deixou de ser uma ferramenta só de TI. Ela nasceu, sim, como uma ferramenta de TI para gerenciar parques de informática. Esse era o principal objetivo do GLPI quando ele nasceu lá com a IndepNet, que era uma organização de uma universidade, lá no passado, isso faz mais de 20 anos, e ela foi evoluindo com a comunidade, com serviços, e foi sendo implementado frameworks de serviços que são super conhecidos. E a gente percebeu nos últimos anos um movimento bastante forte de levar a expertise e a forma de gerenciar os atendimentos, que são quase que uma regra na TI, mas para fora da TI. A gente vê, por exemplo, recursos humanos que têm uma requisição que entra, alguém tem que tratar, ou diversas pessoas têm que tratar e entregar um resultado. A gente vê manutenção, mesma coisa. Alguém tem que informar que uma lâmpada queimou. Então, informa que a lâmpada apagou, ela vai ser tratada pela equipe, sei lá, de compras, de manutenção, ou alguém que precise ser ativado durante o processo e vai ser entregue um resultado no final. Jurídico, financeiro, manutenção predial, facilities. Então, tudo isso é serviço. Eu costumo dizer, por exemplo, que tudo que há uma inserção de informação precisa ser tratado por um grupo de pessoas, ou uma pessoa que seja, e tem que ser entregue um resultado. E mais do que isso, mais importante do que isso, haver uma rastreabilidade disso no futuro, o que foi feito, quem fez, quando foi feito, ou por que está atrasado, o GLPI pode servir como essa ferramenta que pode alavancar, ou pelo menos ajudar a controlar esse caminho. Pode passar para o próximo slide, por favor. Dentro do GLP, a gente encontra alguns módulos que estão bem alinhados com frameworks de serviços, como gerenciamento de incidentes, mudanças e problemas à nossa direita. Então, aí depende muito da maturidade de cada empresa. Geralmente, empresas aqui no Brasil começam com gerenciamento de incidentes, e dentro de incidentes tem requisições também. Então, vamos lá, gerenciamento de tickets, gerenciamento de chamadas, e dentro deles a gente tem incidente de requisição. E eles podem migrar ou virar, ou enfim, ser integrados com as mudanças e problemas, como comentado, dependendo da maturidade. À nossa esquerda, a gente tem alguns módulos mais avançados, como, por exemplo, um gerenciamento financeiro, através dos contratos, custos e depreciação de ativos, que a gente já vai falar em seguidinha sobre os ativos, e a capacidade, porque eu posso saber quanto eu tenho de espaço num rack, quantos computadores que eu tenho disponíveis para serem alocados para uma expansão da empresa, ou quantos eu preciso comprar para o próximo ano, ou quantos estão defasados e precisam ser atualizados. Então, tudo isso eu consigo controlar dentro do GLPI. E não esquecendo, obviamente, da nossa parte de garantias. Então, eu consigo ter, imagine não, porque vocês devem viver isso. Vocês têm lá um ambiente com milhares de computadores, servidores, switches e monitores, e vocês precisam fazer um controle de garantia disso, saber quando que vai expirar, se eu vou renovar aquela garantia ou não, se vale a pena eu renovar aquela garantia ou não, ou se vale mais a pena eu fazer um planejamento de troca de equipamentos. Podemos passar para o próximo slide? Que entra juntamente na questão do CMDB, que é o que a gente consegue encontrar dentro do CMDB. A gente olha sempre a ponta do iceberg, o laptop do usuário ou o computador do usuário. A gente imagina sempre quem está usando o equipamento lá na ponta. Mas dentro de todo o banco de dados de configuração, a gente tem uma galera de recursos que são necessários. Aqui eu estou falando só de recurso ativo, né? Não estou nem falando de pessoas nesse momento. Então, a gente tem aqui contrato, servidor, a gente tem switch, a gente tem roteador, a gente tem equipamento que é alugado, inclusive, que não é nosso, mas a gente precisa gerenciar de certa maneira. Então, a gente, dentro do GLPI, consegue fazer toda essa informação, passando para o slide 14, através de alguns recursos como o agente do GLPI. À esquerda de vocês tem um íconezinho azul, com o símbolozinho do GLPI. Ele é um agente
vocês podem deixar instalado em algum computador da rede, ou em todos os computadores, servidores, enfim, e a partir dele, se vocês quiserem instalar em todos, perfeito. Se não puderem, a gente tem uma forma de fazer uma varredura em toda essa rede, através de protocolos conhecidos como SNMP, WinRM para Windows e SSH para Linux, e trazer essas informações destes equipamentos para o GLPI. Vocês podem fazer toda essa integração automática de recurso de hardware, de software instalado, de usuário que está usando aquele equipamento, qual é o recurso que tu tem disponível, e a partir daí consegue evoluir a sua planilha, ao invés de usar uma planilha estática, ter de fato um sistema vivo que vai se atualizando conforme o teu ambiente vai trocando. E dentro do GLPI, a gente tinha até a versão antiga, quem vem do GLPI e ainda não viu que a gente lançou o GLPI 11 no ano passado, esse ano a gente já tem uma aproximação diferente, como eu falei de ESM, saindo, entre aspas, do ITSM partindo para ESM, que é o Enterprise Service Management, a gente também consegue hoje fazer uma manutenção, um controle, não só daqueles equipamentos em azul escuro, computador, servidor, equipamentos de rede, que são equipamentos de TI, mas sim outros tipos de ativos. Eu deixei aqui 4 exemplos, mas não são únicos. A gente consegue fazer qualquer tipo de ativo que tem um custo para a empresa. Precisa ser controlado o seu período de depreciação ao longo do tempo e que tem que ter controle de garantia, tem que ter controle de custo, eu posso colocar dentro do GLPI, gerenciando ele através dos ativos personalizados.